Irmãos, nós ficamos aqui, nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33. Irmãos, eu vou fazer uma leitura diferente do que você tem aí. Diferente do que você tem. E que você possa ler comigo, lá no telão. Coloca aí também. Irmãos, essa tradução é a mensagem. Tá? Terminada a refeição, ele insistiu em que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi em direção deles, e andando sobre o mar, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenha medo. E Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, é tu mesmo? Faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. E Jesus disse: venha. E Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. E Jesus foi rápido. Alcançou Pedro e segurou-o pela mão e o censurou: que homem sem coragem! O que aconteceu com você? E os dois subiram no barco, e o vento acalmou, e os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Uma tradução um pouco diferente que nós estamos aí acostumados. Irmãos, domingo passado eu falei sobre Jesus chega para os seus discípulos e diz: vamos. Vamos para o outro lado. E foi dormir. Irmão, Jesus tinha empenhado a palavra dele. Os discípulos iam chegar do outro lado. E agora, irmãos, eu quero falar sobre o que o Senhor diz, irmãos. E a palavra de Jesus para nós nesta noite é: venha. Venha. Irmãos, de forma mais abrangente, o convite de Jesus pode ser feito da seguinte maneira: venha andar sobre as águas. O convite de Jesus pode ser feito assim: venha experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Jesus dizendo: ó, venha para você experimentar algo verdadeiro no seu espírito, dentro de você, na sua vida, que você nunca experimentou. Venha experimentar ou viver o extraordinário. Irmãos, eu disse no domingo passado que a maioria do povo de Deus nunca experimentou o extraordinário de Deus. Nunca teve uma experiência profunda com Deus. Irmãos, Jesus, quando eu olho Jesus dizendo para Pedro, ele está dizendo: ó, venha viver o sobrenatural. Venha viver aquilo que só eu posso te dar, só eu posso fazer. Entretanto, irmãos, quando nós ouvimos isso, alguns sentimentos podem nos impedir, e que muitas vezes nós não somos capazes, ou não sejamos capazes, de olhar para Jesus dizendo: venha, e nós realmente colocarmos em prática essa palavra. Como eu disse, um termo que muitas vezes nós não usamos comumente ou diariamente, é tomar posse da palavra de Deus, fazemos aquilo que Ele está dizendo. Quer dizer, isso é para a minha vida, é para mim. Mas muitas vezes nós não agimos assim. Ficamos ou temos sentimentos que nos impedem. Se nós olharmos o texto bíblico, nós vamos ver alguns sentimentos profundos daqueles homens que estavam vindo, naquele momento estava se aflorando. Por exemplo, o medo.
O medo muitas vezes nos impede, irmãos, de experimentar o extraordinário de Deus. O medo muitas vezes nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus. Olha o verso 26. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. E aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Gritavam apavorados: é um fantasma. Quando você olha o texto, você vai ver que eles tiveram um grande medo quando vê Jesus andando sobre as águas. E muitas vezes o medo, irmãos, impede nós de experimentarmos coisas grandiosas de Deus, porque temos medo. Medo muitas vezes, o que vai acontecer se isso acontecer comigo? O que o Senhor vai pedir se eu experimentar isso de Deus? Irmãos, a munição do medo, ela é altamente eficaz, porque o medo nos paralisa. O medo nos torna imóvel. A segunda coisa que nós vemos aqui é a distração. Olha o verso 29. E Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Mas ele, quando olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi, e ele começou a afundar. Distração. Irmãos, quantas vezes nós nos distraímos com coisas mundanas, nós distraímos com coisas que não agradam ao Senhor, nos distraímos com os nossos prazeres e com tantas coisas que nos tiram a visão do Mestre. Ficamos com medo. Mesmo Jesus dizendo: venha, nós temos medo de afundar. Nos distraímos. Olhamos para as promessas de Deus e dizemos: será que isso acontece comigo? Será que isso acontece com a minha família? Será que isso acontece com a minha igreja? Será que isso acontece no meu ministério? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos distraímos. Distraímos com o que as pessoas falam, distraímos com o que as pessoas vão pensar de mim. Nós nos distraímos. E não fazemos, ou tiramos os olhos de Jesus. E perdemos aquilo que estávamos recebendo de Deus. Uma outra coisa que nós enxergamos aqui é a dúvida. Olha o verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, a boa notícia para nós, né? E antes de eu falar sobre a boa notícia, eu vou falar um pouquinho da dúvida. Muitas vezes você olha para a palavra de Deus e você ora a Deus, mas aí você diz assim: será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Temos dúvida. Temos dúvida muitas vezes naquilo que o Senhor nos afirma. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do tempo, mas muitas vezes nós duvidamos que Ele está conosco, nós achamos que estamos sozinhos. Ainda temos a coragem de dizer: Senhor, o Senhor não está vendo, né? O Senhor me abandonou, o Senhor não me ama. Nós temos a coragem de dizer isso para Cristo. Sem ter uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias, nas lutas, nas dificuldades, nas alegrias, na prosperidade, na falta. Ele estaria conosco. Ele nunca ia nos deixar. Por que muitas vezes nós ainda dizemos para Deus que Ele deixou? Porque nós temos dúvida do que Ele falou. Não cremos como deveríamos crer. Confiar naquilo que Ele está dizendo. Jesus disse para Pedro ir, ele teria que ir. Não importa os barulhos debaixo dos pés, não importa as ondas que estariam. Jesus disse: venha. A boa notícia, irmãos, é que se você chegou aqui com medo, se você chegou aqui distraído com muitas coisas, se você chegou aqui com muitas dúvidas, eu posso garantir a você que Jesus tem uma palavra para você esta noite, e a palavra para você é: venha. Venha viver o novo de Deus, venha viver o que Deus quer fazer de novo na sua vida. Venha viver uma nova vida que só Cristo pode te dar. Ele perdoa os seus pecados, Ele te dá vida eterna, Ele transforma a sua vida. E venha andar sobre as águas, venha experimentar o sobrenatural de Deus. A palavra para você esta noite é: venha. Irmãos, e o que acontece quando nós andamos
de acordo com a palavra. Quando nós tomamos posse daquela palavra de Jesus, nós cremos que aquele Jesus que falou, aquilo vai acontecer. Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele falou, todas as promessas que Ele fez à sua igreja, Ele é poderoso para fazer isso. Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias. Ele disse, se nós pedirmos em nome de Jesus, vai ser feito. Então, mas quando nós alinhamos as nossas vidas na palavra de Jesus, nós aceitamos o convite dele para estar com Ele. Nós aceitamos. Olha o verso 28 e 29. E Pedro, num ímpeto de coragem, sem pensar, não olhou para nada que estava ali acontecendo, pediu ao mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. E Jesus disse, venha. Jesus não disse para você, precisa de mais fé, nada, venha. Jesus havia dado uma ordem, um convite. Vejam, Jesus convida hoje para que você possa estar com Ele, que você possa andar com Ele, que você possa caminhar com Ele, que você possa alinhar-se a sua vida à vontade dEle. Ele está convidando você. A questão é se você vai fazer que nem Pedro, sair do barco. Irmãos, quando eu olho aqui, eu olho para esse texto, eu fico pensando nos discípulos que ficaram no barco e não disse para Jesus, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eles não experimentaram isso. Eles não experimentaram o sobrenatural de Deus. Eles não experimentaram o extraordinário que o Senhor Jesus estava fazendo. Só Pedro. Eles preferiram ficar no lugar de conforto. Dentro do barco eu não vou afundar, eu não vou morrer, aqui é mais seguro. Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos o convite de Jesus porque nós temos medo dos desafios que aparecem. E perdemos o extraordinário de Deus. Perdemos o sobrenatural de Deus. Perdemos aquela coisa maravilhosa que Deus queria fazer nas nossas vidas. Porque nós não aceitamos o convite dele. Veja, irmãos, ele está contemplando você esta noite aqui. Ele conhece tudo a seu respeito. Ele conhece o seu coração, eu não sei, mas ele conhece. E não é você quem quer estar perto de Jesus. É Jesus que deseja você perto dele. Porque muitas vezes nós achamos que nós queremos. Não, Jesus quer. Vejamos que a iniciativa do convite é de Jesus. Jesus poderia dizer para Pedro, fique no barco, Pedro, é mais seguro. Não, pode ficar aí. Não, ele disse, venha, venha. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Senhor queria Pedro perto dele. Venha. Veja, irmãos, a iniciativa do convite é de Jesus. E quando você olha, você precisa entender que Jesus não suporta viver longe de você como você tem vivido. Jesus quer você perto dele. Olha o que Jesus conta em Mateus 11, 28 a 30. Jesus faz um convite. Ele diz assim, vocês estão cansados? Venham a mim. Ande comigo. Irão recuperar a vida. Vou ensinar-los a ter descanso verdadeiro. Não vou impor a você nada que seja muito pesado ou complicado demais. Porque Jesus diz, o meu fardo é o que, irmãos? O fardo do pecado, do mundo, irmãos, é pesado. Talvez você está vivendo uma vida desgraçada, você não quer abrir mão para o fardo de Jesus, porque você diz assim, mas eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder fazer aquilo outro. Mas você quer viver no peso do pecado, do fardo do pecado, do fardo de uma vida longe de Cristo. E Jesus convida você para te dar, impor a você algo que não é complicado, que não é pesado, que você consegue viver, porque eu estou tentando viver cada dia mais com isso. Ele diz, sejam meus companheiros, e aprenderão a viver com liberdade e leveza.
Hoje as pessoas acham que sem Cristo eles têm liberdade. Não, eles não têm. Eles são escravos do pecado. O pecado é quem dita a vida dele. O pecado é quem diz o que ele tem que fazer. Ele não tem liberdade. Liberdade verdadeira em Jesus. Irmãos, eu sou livre para escolher o pecado. Eu sou livre para escolher seu agrado a Deus. Eu sou livre para obedecer ao Senhor. Eu sou livre se eu quiser desobedecer ao Senhor. Mas o pecado, você não tem essa liberdade. Quando você diz, eu vou deixar de fazer isso, você não consegue. O pecado sempre está dominando e dirigindo as suas vidas. Jesus está dizendo, venha a mim se vocês estão cansados. Quantas pessoas estão cansadas por viver uma vida longe de Cristo? Talvez você diga, mas a minha vida é tão certinha, tudo bem, mas a sua alma está longe de Cristo. Mas eu sou honesto. Irmãos, honesto não faz ninguém diferente, é dever do ser humano. Eu sou bom, é dever do ser humano. Eu faço bem, é dever do ser humano. O que Jesus quer te dar é salvação. O que Jesus quer te dar é perdão dos seus pecados, porque você não pode ter em nenhum lugar, a não ser em Jesus. Em nenhum lugar. A não ser Cristo pode dar salvação para você. Irmãos, quando nós andamos alinhados com a palavra de Jesus, nós decidimos deixar a nossa zona de conforto. Olha o verso 29. E Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção de Jesus. Veja, irmãos, algo diferente aconteceu na vida de Pedro. E sabe por quê? Porque ele decidiu deixar o barco, aquela zona de segurança, aquela zona de conforto. O barco era mais seguro. Irmãos, mas diante dessa palavra de Jesus dita a Pedro, Pedro decidiu deixar que os seus olhos saíssem lá e olhassem para Jesus. Ele viu que era seguro experimentar o sobrenatural, era seguro obedecer à voz de Jesus. Quando ele afunda, nós vimos o porquê aconteceu, já no início. Mas aqui, ele toma a decisão de obedecer o que Jesus disse, venha, venha. Eu gostaria de dizer, venha, eu quero que você experimente o que eu posso fazer. Irmãos, nada acontece na vida sem uma decisão corajosa. Nada vai mudar na sua vida se você não tem uma decisão corajosa de ter a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nada vai mudar na sua família se você não tem uma decisão corajosa de entregar-se a Cristo e viver uma vida coerente com a palavra, para que o seu testemunho convença os seus familiares que Cristo é a solução também para a vida deles. Mas precisa de uma decisão corajosa. Irmãos, fora da zona de conforto, o sobrenatural se torna natural. O que eu quero dizer com isso? Andar sobre as águas, Pedro sabia andar. Ele estava andando sobre as águas, algo que ele sabia fazer, andar. Irmãos, quando nós saímos dessa zona de conforto que nos mantém muitas vezes longe da vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer através de nós, na igreja dele, no mundo, quando nós saímos, andar com Deus, experimentar Ele, ouvir a voz dEle, sentir Ele de perto, se torna uma coisa tão natural. Talvez para outras pessoas é sobrenatural, é extraordinário, mas você andar com Deus todos os dias passa a ser uma coisa natural. Obedecer ao Senhor, olhar o que Ele diz, fazer o que Ele diz, se torna natural. Nós fazemos sem nenhum esforço. Não é nada de extraordinário. Mas a primeira vez que nós decidimos andar com Cristo, algo sobrenatural acontece em nós. Nós percebemos o extraordinário de Deus. Irmãos, nós precisamos ser corajosos no momento que temos que tomar decisão ao lado de Jesus, em obedecer o que Ele fala, ouvir o convite dEle. Talvez o Senhor esteja convidando você a sair dessa zona de conforto e assumir um ministério, porque você está vivendo essa zona de conforto. É muito bom zona de conforto, não temos compromisso.
Mas quando nós assumimos alguma coisa, nós temos compromisso, nós sabemos com quem estamos envolvidos, quem é que nos chamou a fazer. E precisamos sermos corajosos em tomarmos decisões para experimentar o extraordinário de Deus. É muito gostoso quando você vê um missionário que vem à igreja e conta coisas assim, experiências maravilhosas de Deus. E você diz: eu queria ter isso. Ele teve coragem de dizer sim ao convite de Cristo. Ele teve coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Me envia. Muitas vezes nós não somos corajosos de dizer sim. Não somos corajosos de responder ao Senhor. Como é que nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus? Irmãos, a terceira lição que eu aprendo aqui, que quando nós alinhamos com a palavra de Jesus, quando nós pegamos a palavra do Senhor e colocamos nas nossas vidas, ajustamos a nossa vida, nós ajustamos o foco do nosso olhar. Olha esse texto, verso 30 comigo aí. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. E Pedro gritou: Mestre, salva-me. Vejamos que em determinado momento, Pedro tira o foco de Jesus. E ele começa a olhar para baixo. Ele começa a olhar para as ondas. Ele começa a reparar nos ventos. E qual foi a atitude, irmãos? Qual foi o resultado dessa atitude? Ele começou a afundar. E isso, irmãos, se aplica às nossas vidas. Irmãos, quando nós deixamos de olhar para Jesus, o resultado é o fundo do mar. O resultado é uma vida de turbulência. É uma vida que você não consegue levar sozinho, sem a presença de Jesus. Mas eu diria para você que ao ouvir a palavra de Jesus hoje, ajuste o seu foco, ajuste o seu olhar para Jesus. Não tire os olhos dele. A luta é grande, mas não tire os olhos de Jesus. Não desvie o seu olhar. Não deixe que nada chame mais atenção do que a presença de Jesus. Não deixe que as tribulações chamem mais atenção de você do que Jesus. Não deixe que os seus problemas, que amanhã talvez você diga: eu tenho que resolver, chame mais atenção do que Jesus. O seu foco precisa estar nele. O seu foco precisa estar em Jesus. Eu comecei a falar aqui, eu estava saindo, o Everton deu sinal para mim que eu deveria ficar aqui por causa do foco da câmera que estava sendo dirigido. Foco, irmãos. Não podemos tirar o foco de Jesus, porque senão é o fundo. Quantas pessoas tiraram o foco de Jesus e é o fundo? Ele entrou numa vida difícil, uma vida sem coerente com Deus, que desagrada a Deus, porque simplesmente tirou os olhos de Jesus. O mundo passou a ser importante, as coisas passou a ser mais importante do que Jesus. Temos a palavra para você hoje, olhe para Jesus, mantenha os seus olhos fixos no Senhor, não deixe que as ondas, os ventos da vida, impeça você de olhar para o Senhor da história, impeça você de olhar para o Salvador do mundo, aquele que quer salvar você, se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, mas aquele que salva o homem, aquele que dá a vida eterna. É nele, irmãos, que tem que estar o nosso foco, é nele que tem que estar o nosso olhar. Veja, irmãos, um foco em Jesus é uma vida de acordo com a palavra dele. Se você foca em Jesus, você vive segundo as ordens dele. Se você foca em Jesus, você é capaz de dizer sim ao convite de Jesus. Mas você precisa ajustar esse foco seu, tirar das coisas que não seja Cristo. Tire foco de pessoas. Às vezes você diz: mas lá na igreja tem
meu irmão, o foco é Jesus, não é pessoas. Por mais que ela tenha que dar testemunho de uma vida transformada para você, mas o foco é Jesus. Porque se você estiver focando em mim, e se amanhã eu cair, sabe onde você vai? Para o mesmo lugar, vai cair também. Mas se você estiver focando em Jesus, se eu cair amanhã, você continuará caminhando, porque o seu foco é em Jesus, não é em pessoas. Você tem que ajustar o seu foco. Sabe, a quarta lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida de acordo com a palavra de Jesus, nós cremos que Ele é o Salvador. Olha o verso 31 a 33 comigo. E Jesus foi rápido e alcançou Pedro e segurou pela mão, e os dois subiram no barco, e o vento acalmou. E os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram a Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Mas a Tamires está pondo Coríntios lá. Então Jesus foi rápido. Então, assim que Pedro começou a afundar, ele pediu socorro a Jesus. Ele pediu que o Senhor o ajudasse. E o texto que nós lemos é assim: que Jesus foi rápido e segurou pela mão e o trouxe à tona novamente. Meu querido, Jesus nunca desiste dos homens, das mulheres de pouca fé, como eu sou, você é e Pedro foi. Jesus nunca desiste de nós. Talvez você está dizendo: mas eu não tenho tanta fé. Mas Jesus nunca desiste de você, mesmo quando você teria que confiar e você duvidou. O Senhor nunca desistiu de você, por mais que você possa estar achando, mas Ele nunca desistiu de você. E você pode crer que Jesus nunca vai virar as costas para você. Você pode querer abandonar a Cristo, mas Cristo nunca vai querer abandonar você. E Ele tem pressa, irmãos, de salvá-lo, assim como teve com Pedro. Ele tem pressa de salvar você. Ele tem pressa de ser seu Senhor, seu Salvador. Ele tem pressa de fazer de você uma pessoa salva com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Eu não sei, talvez a tribulação que você esteja passando, você pode ter certeza, o Senhor tem pressa em salvar você. Ele pode te tirar daí. Ele pode mudar a sua vida. Pode mudar a condição que você esteja passando. Nós vamos ver um Jesus que deseja fazer isso. Porém, irmãos, quando você olha o texto, Pedro reconheceu que precisava de socorro. Ele reconheceu que precisava de Jesus. Ele reconheceu que só Jesus poderia salvá-lo. Só Jesus poderia livrá-lo da morte. Eu diria para você: só Jesus é que pode livrar você da morte eterna, de uma separação eterna sua de Deus, de Jesus. Só Jesus pode fazer isso. E Ele pode fazer porque Ele é o Salvador do mundo. Por isso que Ele pode fazer, por isso que Ele pode salvar você. Porque Ele é o Salvador do mundo, Ele tem o poder. Ele disse lá em Mateus que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Todo o poder está nele, em Jesus. Então, meu querido, minha querida, ao ouvir a palavra de Jesus hoje, eu diria para você: não endureça o seu coração. Não seja aquele que diz assim: eu vou deixar para mais tarde, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Não, diga assim a Jesus. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor possa me socorrer, eu quero que o Senhor possa me salvar, eu sei que o Senhor pode fazer isso, eu sei que o Senhor morreu na cruz para que eu tivesse vida eterna. Peça ao Senhor, convide o Senhor. Paulo vai dizer em Romanos 10 que todo aquele que confessar ou invocar o nome de Jesus será salvo. Qualquer um.
qualquer pessoa. O que é necessário, irmãos, é que o ser humano, o homem, a mulher, o adolescente, a criança, possa crer em Jesus como seu Salvador pessoal. E eu posso dizer, irmãos, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. As lutas, irmãos, podem aparecer, as dificuldades podem surgir. Mas você tem uma certeza que você nunca está sozinho. E que Ele vai socorrer você. E Ele vai te dar forças para passar. Ou para suportar a provação. Mas Ele não vai deixar você. Eu quero citar o texto de 2 Coríntios 5,17. E que Paulo dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. E eis que surgiram coisas novas. É impossível não estar em Cristo e ficar vivendo as coisas velhas. Porque Cristo transforma a vida do homem. Cristo transforma a vida do ser humano. Mas é necessário você atender o convite de Jesus dizendo, venha. Venha e experimente o que eu posso fazer. Experimente a salvação que eu posso dar. Experimente a ajuda que eu posso te dar. Experimente o sobrenatural que eu posso dar. É atender o convite do Senhor. Irmãos, Pedro andou sobre as águas. E eu quero ir concluindo aqui. Por quê? Porque ele decidiu obedecer a palavra de Jesus. Ele decidiu aceitar o convite de Jesus. Irmãos, e eu olho que o Senhor sempre tem pressa em fazer algo sobrenatural na minha vida e na sua vida também. Mas você precisa aceitar o convite dele. Você precisa dizer sim ao Senhor. O que nós precisamos fazer, irmãos, é obedecer a palavra dele. Eu diria que a palavra para você nesta noite é venha andar sobre as águas, entregue a sua vida a Cristo. Faça como Pedro, Senhor, salva-me, me ajuda. Temos quando nós colocamos as nossas vidas de acordo com o convite, com a palavra de Jesus, nós precisamos aceitar o convite dele. Nós decidimos deixar aquela zona de conforto. Nós ajustamos o nosso foco em Jesus. E nós cremos que Ele é o Salvador. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe nesta noite. Curva sua cabeça, eu quero orar. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, em oração. Ó Deus, e nós te louvamos porque fomos salvos por Jesus. E nesta noite o Senhor continua com o convite às pessoas, aqueles que precisam, venha. E nós sabemos, ó Pai, que aqueles que vão a Cristo nunca serão decepcionados por Jesus. Nunca serão decepcionados por Ele. Aqueles que colocam as suas vidas alinhadas com a palavra de Jesus, nunca ficarão decepcionados com Jesus. Sempre irão experimentar coisas novas, sempre irão experimentar o extraordinário do Senhor. Sempre irão experimentar o sobrenatural do Senhor. Que nesta noite, Pai, o Senhor ajude pessoas a serem encorajadas a colocar as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele seja o Salvador. Seja o Salvador da sua alma, seja o Salvador das condições adversas, seja o Salvador do meio das tribulações, dos problemas, mas o Senhor deseja ser o Salvador da alma. E tudo mais o Senhor pode fazer. Porque eles andarão com o Senhor todos os dias. O Senhor estarão com eles todos os dias. A Deus, que as pessoas sejam encorajadas a entregar suas vidas a Cristo.
a dizer: Senhor, salva-me, Senhor, faz de mim, Senhor, um servo teu, seja o meu salvador, perdoa os meus pecados. Ó Deus, que as pessoas sejam encorajadas pelo teu Santo Espírito, Senhor, nesta noite, e que possam aceitar o convite do Senhor. Ó Deus, eu sei que só o Senhor pode convencê-los, e só o Senhor pode se revelar a eles. Por isso pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.